Primeira Crônicas 29, 10. Deus há de nos acrescentar uma porção preciosa da Tua palavra em tudo ao qual Ele já nos concedeu. Amém? E nós vamos estar atentos e entender a cada dia mais a respeito da palavra de Deus para nossas vidas, do renovo de cada dia da Sua palavra. Aleluias. Glória, glória, glória a Deus. Glória a Deus. Se a gente for olhar lá na frente dessa palavra 29, a gente vê que fala sobre ofertas para a construção do templo. Amém? E nós vamos ler uma parte ali, essa parte, e ver se vocês entendam assim a questão, né, do propósito e o que Deus vai liberar para nós. Amém? Olha como aqui diz, as ofertas para a construção do templo. Mas o que eu vou ler, às vezes eu ouço e às vezes tem sentido, não podemos generalizar, né? A palavra sem contexto, é pretexto, aquela palhaçada. Eu acho uma palhaçada, mas muitos grandes vão dizer assim, você é maluco de falar isso. O que eu falo aqui tem que ser o que Deus quer falar, independente disso, com toda a sabedoria, o que Deus quer falar, o que Deus está nos apresentando, como Deus está nos colocando, na simplicidade. Porque você pega um versículo lá de algo, e Deus fala tremendamente, como a gente, né, o irmão Luiz sempre pega um versículo de lá de cá, que lá é outro assunto, mas o que ele está falando, aquilo tem a ver com o que ele está falando. Está trazendo atenção, né, ao reino de Deus, né, o ensinamento da palavra. Amém? Né, às vezes a gente fica até assim, né, por eu ter falado, mas alguém pode ouvir e dizer assim, caramba, eu não penso desse jeito, porque as coisas não podem ser generalizadas. Vocês vão observar algo, quando eu estava lendo, Deus trouxe algo aqui dentro, eu poderia falar só que nós vamos fazer uma obra, que isso, igual nós fizemos, as pessoas que ajudaram, né, atrás há um tempo, 2 vezes, se eu não me engano, mas olha só o que a palavra diz. Nós vamos ver o que vai ser expresso para nós através da palavra, que para mim ela vai sempre se renovar, amém? E a palavra tem que ter um propósito com a igreja, que somos nós, amém? Então vamos ler e vamos ver a direção que Deus vai dar para a igreja através desses versículos, amém? Por que eu toquei lá no início? Porque alguém poderia ler no início, mas isso aí está falando disso. Não, vamos ver o que ele vai revelar nessa palavra, nas partes ao qual vai ser lida, amém? A palavra diz assim, ó, 1 Crônicas 29, 10. Louvou Davi ao Senhor perante toda a congregação, dizendo, bendito és tu, Senhor, Deus de nosso Pai Israel, de eternidade em eternidade. Tua é, Senhor, a magnificência, e o poder e a honra, e a vitória e a majestade, pois teu é tudo o que há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Nas tuas mãos há força e poder para engrandecer e dar força a tudo. Agora, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o nome da tua glória. Mas quem sou eu? E quem é o meu povo, que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Tudo vem de ti, e somente devolvemos o que veio das tuas mãos. 16. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão, e é toda tua. Bem sei eu, meu Deus, que tu sondas os corações e que te agradas da integridade. Eu também, na integridade de meu coração, voluntariamente dei todas estas coisas. E agora vi com alegria que o teu povo, que se acha aqui, ofereceu voluntariamente. Senhor Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições,
e estes pensamentos e encaminha o seu coração para ti. Amém? Amém. Nós vemos aqui que Davi ficou alegre, porque quando foi indispor fazer algo para Deus, o povo se dispuseram. E Davi também compartilhou. Ele falou, eu também dei. Ele falou, não é que ele diz, eu sou. Não, ele deu por entendimento daquela obra ser para a glória de Deus. Amém? Você não vai ajudar para a glória de homem, você ajuda uma obra de Deus para a glória de Deus. Amém? Eu sei que muitos dá porque segue o homem, então dá para a obra do homem. Mas nós temos que entender, se a obra é de Deus, faça para Deus. Eu lembro, vou falar novamente, eu lembro quando eu estava numa igreja, né, que ela aí conhece, e eu lembro, existe uma diferença de você fazer para Deus, você servir a Deus, ou você fazer para o homem e servir ao homem, amém? Infelizmente isso também se encontra no meio das igrejas, não vou falar fora da igreja, também tem de uma forma de diferença, mas quando servimos a um Deus, nós temos que fazer para quem? Para Ele. Para a obra dele, não é que ele necessita, a obra precisa. E eu lembro que era um lugar meio complicado, que atrás tinha um cemitério, e aquilo ali tinha, e lá atrás era muita bagunça, né? Apesar de ter várias moradias espalhadas ali dentro de pastores, e esposa, família, 5 ou 6, e eu via aquelas coisas, mas eu observava que eles nada fariam a não ser fazer a obra, geralmente. Só ali pegar isso e aquilo, eu não vi eles cuidarem do lugar. E eu geralmente não me exaltando, não, glorificado a Deus, porque eu não fazia para mim nem para o homem, eu fazia era para Deus. Muitas das vezes eu ia lá mexer naquilo com a mão, cada uma aranha perigosa, eu mexia porque eu via aquilo sujo, eu varria, limpava, tudo que eu podia fazer, eu fazia, mas não dependia de olhos estar me vendo. Eu falava com Deus, Senhor, é para ti. O que eu ficava lá não era por causa do homem, era por causa da obra, e Deus honrava. Já falei isso aqui várias vezes, como Deus honra quando você não quer ser exaltado pelo homem, porque Deus te exalta, amém? Se você faz para o homem ver, te elogiar, meu amigo, lá de cima tu não recebe mais nada aqui, o que tu tinha de receber, já recebeu aqui. A Bíblia fala sobre isso, a Bíblia relata sobre isso, e nós vemos aqui, que a disponibilidade aqui, foi pela obra de Deus, porque reconhecia que ali era a obra de Deus. E Davi, ele louvou o Senhor. Então ele não louvou porque o povo deu, ele louvou porque o povo deu sim, mas entendendo que era para Deus. Nós temos que nos alegrar com feitos quando fazem para o nosso Deus. Fez algo, mas você sabe que ele fez não por ti, fez por causa da obra de Deus. E Deus vai exaltar eles. Mas Davi era um rei, Davi reconhecia. Ele reconheceu no povo e reconheceu nele, declarando. Ele não quis aparecer, ele só entendeu que ele também teria que participar. Não é porque ele era rei que ele não ia participar do que Deus queria que fosse construído. Amém? Olha só, algo tremendo, ó. Louvou Davi, o 10, louvou Davi perante toda a congregação, dizendo, bendito és tu, Senhor, Deus de nosso Pai Israel, de eternidade e eternidade. Tu, ó Senhor, é magnificência. Nós vemos que Davi, por tudo que ele viu, ele começou a exaltar e bendizer o nome do Senhor, nosso Deus, amém? Ele começou aqui, tu vê, isso aqui é uma adoração, é uma exaltação a Deus. Ele não pegou nada para ele exaltou e glorificou o nome de Deus. Quando ele começa aqui, falando, tu, Senhor, é a magnificência, é o poder, é a honra, é a vitória, é a majestade, pois, olha só, pois teu é tudo. O que há nos céus e na terra. Por que Davi falou nos céus e na terra? Davi tem consciência que Deus criou todas as coisas, no céu e na terra. E nós temos que ter esse entendimento. Você sabe que muita gente não tem esse entendimento? Que Deus criou todas as coisas? Muita gente que ainda não tem. Outrora, muitos de nós, não sei se algum cresceu no Evangelho, e foi ensinado isso, mas eu não aprendi isso.
Só depois, quando Deus, lá que eu fui ter um encontro com o Senhor, na presença, que eu fui aprendendo essas coisas. Tem pessoas que aprendem mesmo, que o pai e a mãe é bem ali e vai ensinando, ó, é Deus, papai do céu, não direciona nunca para ele, e fez todas as coisas, começa o ensinamento. Davi, ele aprendeu isso. Davi, ele falava na certeza desse Deus, que é o Deus que nós temos que falar com certeza, amém? Independente das circunstâncias, se elas vão ser boas ou ruins, nós temos que falar desse Deus, porque nós cremos nele. Se tu não crê, tu não fala, mas se tu crê, tu tem que falar. E Davi bendizeu o Senhor ali. Olha, imagine Deus ouvindo aquilo de Davi, né? Davi era o menor da casa, né? E Deus levantou ele, mas ele nunca ficou acima de Deus. Ele botou ele abaixo e Deus acima. Como muitos colocam Deus de lado, que é a soberba, a altivez, sabe? Tem muitas coisas que faz e acontece, esquece que se Deus tirar, não tem nada. Esse mau exemplo que nós vimos aí, infelizmente, não com alegria. Alegria nós não temos, mas Deus é Deus. Também quem é você que ir contra Deus, se Deus quer colocar a mão, como é que tu vai tirar a mão de Deus de lá? Me diz? Deus é Deus. Tem livre-arbítrio, mas esqueça que tem a soberania de Deus. Tem a misericórdia? Tem. Longanimidade? Tem. Mas quando ele determina acabou, acabou, acabou mesmo. Quando ele termina agora, vai crescer e pronto. Porque ele é Deus. Então ele começa a exaltar, dizer a Deus que ele é sobre todos os chefes. Ele usou chefe aqui, o que ele ia dizer? Que ele está acima de qualquer poder que exista. Ele está acima. Ali quando falou em chefe, ele generalizou na questão daquele que manda, que tem poder. Que Deus é muito mais que tudo isso. Qualquer um, não importa. Não importa a patente, não importa nada. Deus é maior. E Deus, ele recebe essa adoração, essa exaltação a Ele, porque Davi não mostrou ele o que ele era, mostrou o que Deus é. Nós não temos que mostrar o que nós somos, nós temos que mostrar o que Deus é na nossa vida, amém? Nós temos que mostrar, que venha se cumprir, a gente ser testemunho das promessas dele na nossa vida, e muitas delas através de nossas vidas, em outras pessoas. É algo tremendo que Deus faz, não é tremendo mesmo. Olha o 12, riqueza e glória vem de ti, tu dominas sobre tudo, nas tuas mãos há força e poder para engrandecer e dar força a tudo. Olha, isso também, ao mesmo tempo que Davi exalta e bendiz ao Senhor, ele se humilha, porque ele jamais disse que ele sempre é Deus. Então ele mostra que ele não é nada, mas Deus é tudo. Amém? E mesmo ele sendo rei, mesmo ungido por Deus, ele mostra, eu sou rei para o povo, mas diante de Deus, ele que é força, ele que é poder, ele que é autoridade, ele que é majestade. Ó o reconhecimento do que Deus fez na vida dele, e ele não se elevar à fronte. Ele sempre se humilhar, mesmo errando, ele continuava se humilhando aos pés do Senhor, mostrando que não é ele, mas Deus estava com ele. E Deus, ele se mostra com as nossas vidas, que ele está conosco. Ele se mostra. Quando ele te unge, te levanta, ou quando tu o segue, né, como servo, como aceitar ele, ele vai mostrar para você a quem tu está seguindo, a quem tu está servindo, quem é Deus. Ele vai se mostrar para você de uma forma ou de outra. Para quê? Para você ter a certeza que ele é verdadeiro, fiel e poderoso, e mesmo invisível ele é real. Amém? Olha, Deus, ele é tremendo. Aleluias. Agora, né? Olha só, né? O 13. Agora, Davi, quando eu falar agora, ó nosso Deus, graça te damos e louvamos o nome da tua glória. Louvar não é só cantar louvores. Davi, eu te exalto, Deus bendito, glória. Tu está louvando a Deus. Amém? Às vezes a gente pode entender que louvor é só cantar. Não, louvar é tu bem dizer, adorar a Deus. Tu está louvando a Deus. Tu está dando louvor a Ele. Amém?
O 14, mas quem sou eu? Olha só. E quem é o meu povo? Que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas. Tudo vem de ti, e somente devolvemos o que veio das tuas mãos. Por quê? Porque Deus ali abençoava aquele povo que buscava, o povo que dava ouvido, né? Aquele povo, como aqui está um povo que é voltado para Deus. Tudo que você fizer pela obra de Deus, tudo que tu der para Deus, todo sacrifício que você fizer para Deus, vem dele. Amém? Por que vem dele? Porque ele que nos concede. Ah, não concede não, porque se eu não trabalhasse não ia ter. Então tá, trabalha sem o fôlego que Deus te deu para ver se tu vai ter alguma coisa, você vai nem trabalhar. Tá entendendo? A gente tem que, a gente tem que atentar mais para a profundidade. Por quê? Porque nós que estamos aprendendo e ouvindo, nós estamos tendo a oportunidade, mas tem pessoas que vai ter esses pensamentos. Ele quer saber se o fôlego de vida foi Deus, para ele tem vida e acabou. Não quer nem saber como surgiu, como começou, o que aconteceu. Mas nós que temos aprendido com a Escritura, ela está nos abrindo o entendimento de compreender as Escrituras. Quando Davi falou isso que tudo vem dele, porque ele nos concede. Mesmo aqueles que a gente olha que está conseguindo tudo, mesmo não sendo de Deus, ele não usufrui daquilo, porque o fôlego de Deus divino está nele, porque se tirar também ele perde, além de perder o que ele tem, ainda perde a salvação, porque não tem o Espírito Santo. Fôlego de vida é uma coisa, todos têm, que tem vida, mas o Espírito Santo é diferente. Amém? É o que faz a diferença, não é o fôlego, é o Espírito Santo, que a nossa alma, ela começa a ser moldada a uma direção ao qual tu consegue chegar à eternidade através de Cristo Jesus, amém? Amém. É algo tremendo, aleluias. E diz assim mais, aleluias, o 16, Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão, e é toda tua. Bem sei eu, meu Deus, que tu sondas os corações, e que te agradas da integridade. Eu também, na integridade de meu coração, voluntariamente, dei todas essas coisas. E agora vi com alegria que o teu povo que se acha aqui ofereceu voluntariamente. Quer dizer, imagine, se Davi se agradou do que o povo fez pela obra do Deus vivo, que ele também adora esse Deus. Imagine Deus vendo todos eles fazendo por obra pela vontade dele, amém? Por isso Deus se agrada de nós quando nós fazemos tudo pelo reino dele. Às vezes você não tem condição, mas não tem isso, mas você tem a oração, você tem o conselho para direcionar para o reino dele, amém? Algo você sempre vai ter para direcionar a Deus voluntariamente, porque você aprendeu, você quer passar aquela verdade para outra pessoa, e ali pode, Deus vai observar que você está querendo conduzir para a glória dele, algo para essa obra de salvação. Aqui era uma obra, a construção do templo, mas e a obra de salvação? Deus não se agrada quando você opta a direcionar as vidas para a obra que ele fez para a salvação? Então nós podemos observar, aqui a obra era para um templo, mas era para Deus. É a obra de salvação para quem que é? Para Deus. E nós temos que ser voluntários nisso, para fazer. Voluntário é sem, como a missionária falou, sem troca, sem nada, é só fazer. Amém? É fazer, é voluntário. Eu tenho aprendido, nós pegamos os exemplos, tem vários enfermeiros, tem vários médicos, não tem? Categoria de médicos diferentes, eles vão para um lugar voluntariamente, sem valor para receber, eles vão para ajudar.
Eles vão voluntários, eles não vão com contrato de trabalho. Eles vão voluntários, assim é o povo de Deus. Sejamos sempre voluntários por essa obra de salvação. Só que nós estamos aprendendo para poder ajudar no que é necessário. O dentista aprendeu, ele vai usar o voluntarismo dele na parte dentária. Não é verdade? Então o que Deus está te dando, o que tu está aprendendo, é justamente aí que tu tem que ser voluntário, porque você já está aprendendo. Ah, não sou ainda capacitado. Não, mas alguma coisa tu sabe? Passa esse pouquinho. É uma semente? Então joga essa semente. Tem 3, joga 3. Amém? É algo tremendo. Aleluias. Ele diz assim, ó. Continua dizendo aqui, ó, voluntariamente, né? E agora vi com alegria que o meu povo, tá, ele falou que também deu voluntariamente. O 18. Senhor, Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel. Ah, não é Jacó, não, é Jacó. É que Jacó depois Deus mudou o nome para Israel, amém? Aqui já não estava falando do país, é Jacó, e Deus começou a chamar de Israel. Amém? Glória a Deus. Por isso que é Abraão, Isaque e Jacó. Abraão, Isaque e Israel, é o mesmo. Jacó e Israel é o mesmo. Aleluias. Diz assim, né? Abraão, Isaque e Israel. Conserva para sempre no coração do teu povo esta disposição e estes pensamentos, e encaminha o seu coração para ti. Olha o que Davi pediu por quem? Pelo povo. Davi viu algo tão tremendo sabe por quê? Na verdade, Davi pediu ajuda de Deus para manter isso. Sabia que o que nós já temos, nós precisamos que Deus mantenha isso em nós. Quando fala manter, Ele vai nos ajudar. Por isso devemos pedir as coisas a Deus. Senhor, me mantenha, não aparta de mim o teu espírito. Senhor, me renova, Senhor. Me unge, me capacita. Ele já está atuando em você, e você está pedindo algo para que aquilo prevaleça e permaneça em você, porque vai ser útil. Se aquele povo continuar sendo voluntário, não vai ser bom para a obra de Deus? Porque Davi já se achava voluntário mesmo, porque ele fazia. Até a forma ao qual ele se chegou ali, e o que ele passou, ele não tinha nunca que duvidar de Deus, por isso que Davi era segundo o coração de Deus. Desde aquela infância ele começou a ver a verdade. Ele começou a ver um Deus verdadeiro na vida dele, e como Deus faz quando Ele quer. Aleluias. Então nós vemos que, né, ele fala a respeito disso, para que o teu povo, essa disposição esteja pensamentos e encaminhe o seu coração para ti. Toda vez que fala de coração, a verdade, significa um sentimento, amém? Que você tem aquele sentimento pelo Senhor, porque na verdade, né, a gente usa a palavra aqui muito coração, mas aqui, ó, se você não tiver aqui a sabedoria, o entendimento não é no coração, o coração é mais sentimento, né? A gente vê que tu leva um susto, o coração, não é verdade? E se tu não pensar, o susto é pior, porque às vezes não é nada, você não pensa, vou olhar para ver o que é primeiro tu se assusta para depois querer ver o que é. Acontece ou não acontece? Quem tem muito medo, qualquer barulho, ele só pensa o mal, se assusta. E às vezes não foi nada, tem que analisar o barulho, tentar descobrir para depois se assustar ou ficar com medo, mas tem gente que se assusta antes. É verdade. Por quê? Mas é por causa de nós, não é por causa de Deus. É que a gente não para a perceber que é bom verificar primeiro, principalmente quando está onde você aconteceu lá fora. Aí alguém, às vezes não é nada alguém. Uma vez eu estava com a minha avó numa casa, e dentro daquelas casas de telhado, lembra que antigamente a cobra subia em telhado e tudo? Lembra no forro, aqueles troços? E tinha uma volta assim meio arredondada e balançando assim, tipo dando uma sombra. Achava que era a cobra, mas nem a cobra viu a sombra, mas achava que era a sombra de uma cobra, não era. Tem nada a ver.
Se você tiver com a janela aberta de vidro, e uma folha lá fora balançar, dá um reflexo na parede, meu, tem gente que quase morre. Não procura ver o que é primeiro. Peraí, tá aqui. Eu faço assim, quando eu vejo negócio de som, eu faço assim. Primeiro eu entro na frente. Aí quando eu vejo, o trânsito chega aqui em mim. Então não tem nada a ver com aquilo lá. Eu tenho que saber o que é. Não aquele que chega em você e aí não tem como. Aí o impacto é reação. Mas coisa que você vê, você tem que observar. Senão você pode achar o que é, não sendo nada disso. Poderia até ser, mas muitas das vezes não vai ser. Quando Davi pediu isso, nós temos que pedir a Deus mesmo. Pela nossa vida, pelo povo, pela nação. Como a gente faz? A gente ora por todos. Os missionários, tem missionário em cada lugar aí que eu nem suportaria. A missionária nem pisava lá, nem se mandasse. Porque ela fala, eu não vou mesmo. Comer comida com cuspe. Negócio de índio sabe como é que é, né? Eles têm os costumes, eu não tenho, esquisito. Se tu não comer é o quê? Desfeita. Como tu vai ganhar eles se você já está rejeitando eles pelo que eles comem? Mas se você ouvir testemunho testemunho dos missionários que vai nesses lugares, você não sabe o que eles passam. Pior quando ele bebe a cachaça pensando que tem que... o problema. Porque é um costume. Se você está se achegando, como tu vai recusar? Você vai ter que dar um jeito de se livrar. E se não tiver jeito, vai ter que comer. É complicado. Você vai comer, ela botar aquilo para fora e mais o restante já estava dentro. Ele cospe na comida dele e come. Entendeu? Porque eu já vi testemunhos, vão lá, tu, e vai mexendo. Tá bom. E o missionário está ali, ele quer ganhar para Jesus, e agora? Isso são testemunhos que eles deram, eu acredito que tem gente que tem seus costumes, né? Imagine, a gente vê todo mundo comendo inseto, tudo aí tu nunca vai ganhar, aí tu está no lugar errado. Amém? E às vezes Deus quer te provar e você não passa na prova. Não passa. Tem gente que não vai passar, o que é bravo mesmo, mas muitos vão lá e vai lembrar, não é Deus? Se é isso para ganhar aquela vida, não é verdade? Então Davi pede e nós também temos que pedir. Tu vê que às vezes vem alguém aqui na frente orar, eu fico ali cabeça baixa, mas o Senhor reveste de força. Por quê? Cada oração aqui é uma peleja. Qualquer um que vem para cá orar, até ministrar a palavra, porque você está ministrando a verdade, o diabo quer ministrar a mentira. E aí? A gente tem que pedir a Deus por vocês o revestimento e para Deus livrar. Porque você está numa guerra. Tu tem que ter uma cobertura de oração. Você não pode entrar numa guerra sem uma cobertura. Você não pode entrar numa guerra sem um general, na verdade, ser um tenente, um sargento para ajudar a te comandar. Como soldado você vai ter que ter uma direção. E como vocês entram na batalha aqui, e eu estou aqui, eu tenho que pedir a Deus para revestir vocês. Fortalecer vocês para continuar esse soldado que está sendo moldado a cada dia, a manusear a espada, né? Adestrar as tuas mãos para usar a espada, e aqui a espada sai da tua boca, que é o poder da palavra. Amém? Glória a Deus. Eu louvo a Deus por tudo isso. Olha como Deus faz. Se você ler desde o início, olha o que Deus fez e falou com a gente. Olha o que Deus acrescentou e que Ele renovou nesses versículos para a nossa vida, para a igreja. Isso é que eu fico admirado, sabe por quê? Porque não veio de mim. Eu jamais ia lembrar e falar isso. Eu esqueço, eu boto o troço ali, esqueço, como é que eu vou lembrar disso, mais aí disso? Compreendeu? Tem coisa que a gente bota no lado e volta, já esqueceu? Como é que vai vir isso tudo? Tem uma explicação. E não é a memória. A minha pelo menos não, de vocês não sei, a minha não. Aí eu louvo a Deus, porque esse alimento para a igreja, e a igreja somos todos nós. Altar, aí tudo é igreja. As nossas vidas faz parte da igreja de Cristo, amém? E assim nós agradecemos a Deus. Fecha a Bíblia em nome de Jesus. Amado Deus, continua nos renovando, meu Pai, na Tua palavra. Continua falando com a Tua igreja, Deus. Continua nos fortalecendo.
Senhor, cada vida, Pai, seja revestida com essa armadura espiritual. Deus, quebra o arco, quebra a lança e queima o carro no fogo. As armas dos nossos inimigos sejam destruídas pelo poder que há no nome de Jesus. Tanto no mundo físico, Pai, como no mundo espiritual, nós clamamos o poder da glória dentro do nosso lar, da nossa família, dos nossos familiares, na vida dos nossos vizinhos, no trabalho, Deus, aonde quer que esteja, incluindo os missionárias, povos e nações. Deus, continua, Deus, pelejando contra os nossos inimigos, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Corta o laço, Deus, meu Pai, Tu é o escudo, a rocha, a fortaleza, aquele que foi aprisionado, mas o Senhor corta, passa com a espada de fogo sobre o laço, sobre o ferrolho, Senhor meu Deus, sobre as trancas, porque o Senhor é um Deus que liberta, Tu é um Deus que salva, em nome de Jesus Cristo. Renova a força, Pai, da Tua igreja. Senhor meu Deus e meu Pai, fortalece a Tua igreja. Senhor, a nossa força, Deus e meu Pai, vem do Senhor, e essa força, Deus, nós, meu Pai, buscamos de Ti, porque nós precisamos, Pai, porque somos fracos e falhos, mas o Senhor não falha, Tu é um Deus onipotente, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai.